quando tá para começar o ano, eu falo, esse ano vai ser diferente. Compro agenda, compro caderno, compro um monte de coisa de papelaria, achando que é isso que falta pro meu ano começar bem, para eu poder começar. Ou às vezes eu acho que é falta de tempo. Será que é mesmo? Na verdade, é só falta de iniciativa minha mesmo. A verdade é que eu percebi que eu precisava viver um dia de cada vez. Eu sempre quero abraçar tudo, resolver tudo, e quando eu tenho aquela ideia, eu quero fazer naquela hora. E às vezes não é. Às vezes ela precisa de um processo de maturação, não é verdade? Às vezes a gente precisa analisar ela com calma, né? Estruturar ela, colocar no papel, mas não é porque eu vou colocar no papel que eu preciso de um caderno novo. Eu apenas posso virar a folha, né? Virar a página e começar uma nova história ali. Nem sempre um caderno em branco vai te trazer várias coisas novas. Às vezes aquele caderno que já está lá guardado há muito tempo vai te ajudar muito mais na sua criatividade, né, no seu desenvolvimento, do que um caderno novo na papelaria, que às vezes você vai ficar até com dó de usar. Eu sou aquela pessoa, ainda sou, que quando compro um caderno que tem adesivo, eu não uso o adesivo. Eu sempre espero o momento certo para isso. Por quê? Porque eu falo assim, se eu usar esse adesivo agora e depois surgir um lugar que eu quero usar? Já consegui desapegar de vários adesivos, mas isso é uma coisa que eu ainda tenho um certo carinho. Então, quando chega um caderno novo, eu não saio usando os adesivos em todo quanto é lugar, porque muitas das vezes assim, para que serve esse adesivo? Ah, será que combina com esse lugar? Então, é igual quando você compra uma roupa nova, esperando o momento certo. E esse momento certo nunca chega. Você já parou para pensar que o momento certo é hoje? Então, eu comecei a usar minhas roupas independente da ocasião. A menos que eu tenha uma festa e aquele vestido só cabe para aquela festa. Mas caso contrário, aquela roupa que às vezes você paga um pouco mais caro, ela serve para você usar no seu dia a dia. Aquele copo que você espera a visita certa chegar na sua casa, mas e você que mora? O que você está, né, se proporcionando? Então, eu trouxe, né, essas questões, por quê? Porque eu sou assim. Né? Muitas das vezes eu espero usar aquela roupa no momento certo. Pratos e copos não, eu uso porque eu acredito que nessa parte eu sou merecedora. Mas a roupa não. A roupa eu sempre quero estar bonita para o outro e não para mim. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque muitas das vezes eu fico me pensando, nossa, tem aquela roupa, mas não é o momento certo. Eu trabalho com fritura. Mas eu não vou usar aquela blusa ali na cozinha não, porque vai sujar, vai engordurar, vai pegar cheiro. Mas você não lava? Então, é só você lavar. No outro dia ela vai estar perfeita. Então, é todo esse processo que a gente tem que, né, tomar consciência. Muitas vezes a gente não tem essa consciência, tão no automático, tanto no que a gente aprendeu quando era mais novo, e a gente sempre quer algo novo para começar. Um caderno novo, uma roupa nova, uma segunda-feira, um ano novo, um mês novo. E o agora? Então, eu venho trabalhando essa parte do agora, né? Um passo de cada vez. O que eu quero fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Amanhã é um novo dia, mas vamos viver o hoje. Não é um processo fácil, vou ser sincera. Tem dias que eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Cadê o amanhã? Cadê a segunda-feira? Não, segunda-feira vai ser diferente. Vou acordar mais cedo. Nada. Então, é mais ou menos esse processo que eu também venho aqui, né, trabalhando. E uma das coisas que é mais engraçado, né, dessa questão que eu falei do caderno, é que assim, eu tenho muitas ideias, mas assim, são ideias do Iapoque ao Chuí, né? Nada com nada. Então, olha, nossa, eu quero fazer uma arte para postar no Instagram dos meus doces. A outra hora não, vou começar a fazer um Instagram novo de tráfego pago. Agora eu quero desenvolvimento pessoal. Então, assim, eu tenho várias caixinhas na minha cabeça e na hora de passar para o papel, eu tenho uma certa dificuldade, que é o quê?
colocar tudo certinho. Eu tenho aquela necessidade, nossa, eu vou falar de marketing digital, né, de tráfego pago, então eu tenho que ter um caderno de tráfego pago. Ai, mas agora eu vou falar, eu tenho que postar coisas dos doces, né, do meu delivery. Nossa, então eu tenho que ter um caderno para me ter as ideias do delivery. Não, eu quero falar de desenvolvimento pessoal, vou trabalhar meu desenvolvimento pessoal, né, pessoal meu mesmo, nada de divulgar. Nossa, vou ter um caderno. Só que aí, às vezes, eu tô ali escrevendo ideias dos doces e aí vem aquela questão assim, meu Deus, e se eu fizer isso aqui na minha parte de desenvolvimento pessoal? Nossa, mas essa ideia aqui é ótima pro tráfego pago, hein? Nossa, o que eu vou fazer agora? E aí, eu me perco em 3 cadernos, 4 cadernos, um fichário, e eu falo, nossa, mas parece que esse caderno aqui combinava mais, ele é menor, mais compacto. Não, mas eu escrevo muito, eu tenho que ter muito detalhe. Não, então tem que ser esse caderno aqui que é maior. Então, muitas das vezes, eu me perco nas minhas próprias ideias, porque cada hora eu acho que eu me enquadro num momento diferente, né? Eu não tenho aquele padrão, né? Eu não consigo ter um padrão, não sei nem se é necessário ter um padrão. Eu acho que o importante é ter a constância. Porém, a constância é onde você depois ache, né? Porque, por exemplo, se eu escrevo num caderno ali, escrevo num caderno aqui, mas e na hora de juntar? Eu vou sobrecarregar a minha cabeça. Como que eu vou lembrar em qual caderno que tá? Então isso gera um desgaste, né? É a hora que a gente começa a procrastinar. Então são coisas que eu venho detectando, tentando, né, resumir isso para poder me conectar, para me encontrar. Uma das coisas que eu sempre, né, fico tentando entender como que as pessoas conseguem é a agenda. Gente do céu, se alguém souber uma estratégia, um vídeo, qualquer coisa, coloca aí pra mim nos comentários, porque eu tenho esse planner da Cícero, eu comprei ele porque eu achei um máximo. Ele, né, é como se fosse um mini fichário, mas você coloca folhas, então você pode tirar, mudar de ano, então você tem um aproveitamento muito bom. Porém, na hora que eu sento para colocar tudo que eu tenho que fazer, parece que eu já fico cansada, sabe? E de todo dia ter que escrever a mesma coisa. Então eu não me adaptei muito, sabe? Eu começo bem, fico emocionada na hora de que eu tô riscando, mas tem dia que o dia não é produtivo. E aí quando o meu dia não é produtivo, eu fico chateada. Então é uma coisa que eu tô trabalhando, tô compartilhando com vocês, porque se caso você também é assim, se você se identifica, eu tô super aberta a dicas de agenda, porque é uma coisa que eu acho encantador quem consegue usar, se planejar certinho e seguir. Eu ainda não consigo ter essa ordem cronológica. Nossa, hoje eu vou fazer isso. E por quê? Porque se eu não faço aquilo que eu me propus, que tá ali anotado, porque eu sinto que é como se fosse um compromisso, eu me sinto frustrada depois, eu fico chateada comigo mesma. Eu falo, nossa, mas por que eu não fiz? Por que eu não me dediquei? E às vezes entrou uma coisa que não estava programado, mas que era, né, necessário resolver. Então, assim, a agenda, estou tentando também no Google, nessa parte do Google Agenda, já me ajudou, já consegui ter uma familiarização melhor. Então, eu coloco lá, né, tudo que eu faço no mês, né, que já é rotineiro, e quando tem alguma coisa que eu preciso lembrar, eu incluo lá. Mas, assim, ainda é um pouco desafiador eu me lembrar de colocar na agenda. Eu acho mais fácil deixar tudo aqui na minha cachola e depois eu ter que lembrar. Só que isso eu já percebi que gera um desgaste, né? A gente fica mais cansada, porque, nossa, meu Deus, eu tinha aquilo. Hoje em dia eu trabalho em casa, mas quando eu trabalhava, né, fora, era CLT, a agenda também não era funcional. Eu anotava num caderno, mas não como forma de agenda, porque o meu serviço era muito dinâmico, então era quase impossível seguir uma rotina, e eu ficava sempre frustrada porque parecia que eu saía do dia, tinha feito 1000 coisas, mas não tinha feito os principais. Então eu só anotava alguns pontos importantes, mas tudo eu acostumei guardar na cabeça. Mas hoje em dia eu percebo que isso não é funcional. Eu preciso, né,
arrumar uma habilidade aí na parte digital ou realmente a escrita, mas eu ainda não consegui me encontrar, mas estou trabalhando nisso. Uma coisa, né, falando nessa questão de agenda, né, de organização, que eu acho que, né, que me pegava, hoje em dia essa parte eu já consegui trabalhar ela melhor, é a questão da segunda-feira. Segunda-feira eu começo a acordar cedo, eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, vou ser sincera aqui, mas, né, isso é um outro assunto aí. Mas, na segunda-feira eu começo, não, mês que vem vai ser a virada. Esse ano, 2026, ninguém me segura. Só que assim, tem muitos planos para 2026, ainda não estruturei nada, porém, eu decidi começar hoje. Eu poderia deixar para gravar esses vídeos em 2026? Poderia. Mas por que eu não posso começar hoje? Qual que é a diferença de eu começar hoje com 2026? O que você acha que vai mudar o meu cenário? Nada. Então eu falei, opa, assistindo, né? Ando assistindo muitos vídeos no YouTube, cancelei meu TikTok por enquanto, né? O app do meu celular, porque eu, né? Do nada, é aquela coisa assim, uma hora eu tô no TikTok, uma hora eu tô no Instagram, uma hora eu tô no TikTok, uma hora no Instagram. E aí fica aquele ciclo ali que você não sai, parece que sempre tá um vazio. Excluí joguinhos também, por causa disso. Eu tô aqui, nossa, parece que falta alguma coisa. Vou jogar. Não, parei também, larguei mão de jogos. Não. Tem vários cursos, que eu sou a doidinha do curso, mas tem cursos para colocar em ação, para assistir. Tenho livros para ler e para ouvir, começado a assistir mais o YouTube, que eu vi que assim, tem muito conteúdo de valor aqui, foi um dos motivos que eu quis começar a gravar, sabe? Na minha cabeça o YouTube era uma coisa muito misteriosa, nossa, como que eu vou viralizar? Só que o meu intuito aqui é atrair pessoas certas, atrair pessoas que estão no mesmo propósito que eu, que queiram, né? Sair dessa constante bola de neve. Amanhã eu começo, chega amanhã, eu acho que hoje eu não tô legal, depois de amanhã eu começo, não, melhor, deixar pra segunda-feira. Segunda-feira eu começo, tá tudo certo, não vou me pressionar. A questão não é pressionar. Esse ano eu fiz 30 anos e um pouco antes de fazer 30 anos, me bateu uma bad. Por quê? Eu me sentia um pouco inútil, por mais que eu esteja, né, realizando um sonho, tendo meu próprio delivery, que é algo que eu sempre imaginei, faz 10 anos que eu trabalho, né, como renda extra, fazendo doce. Esse ano eu decidi me dedicar. Não foi um processo fácil, e a criação desse canal foi mais para isso, para me poder me desafiar, sair da minha zona de conforto. Porque eu gosto muito de gravar vídeo, eu gosto de conversar, eu gosto de me conectar com as pessoas, mas por muito tempo eu quis me esconder, com medo do julgamento. Então, por isso que eu acho que entra muito essa questão de, na segunda eu começo uma dieta, na segunda eu começo a ler um livro, na segunda eu começo a ir para academia. Mas o que você está fazendo para se desafiar? Né? Então eu resolvi me desafiar a gravar um vídeo, começar a gravar vídeos para o canal. Eu ainda não estruturei uma meta de quantos vídeos, eu estou me conhecendo, já consegui escrever vários roteiros como forma, né, de me autodesenvolver, tanto de coisa, vision board, agenda nova, começa a aprender um tanto de coisa, mas você já conectou com você? Por que você acha que você está deixando para segunda-feira? Por que você acha que você está deixando para o mês que vem? Então, eu decidi começar a gravar. Estou gravando sem pretensões. Eu quero mais me conectar com pessoas. Então, foi um dos motivos de eu começar a gravar aqui. Me conectar com mais pessoas diferentes, né, de outros lugares, sem ser aqui só da minha região. Conhecer histórias, poder às vezes ajudar de alguma maneira. Então, assim, esse canal é para isso, é um documentário do meu desenvolvimento aqui. Quando eu estou numa situação muito desafiadora, eu tenho a me travar. Então, eu estando aqui conversando, né, com você, isso já está me ajudando.
Eu posso gaguejar? Posso, mas eu estou sendo eu não estou aqui tentando ser aceita, me maquiando, né? Eu estou aqui sendo eu como eu sou, conversando com as minhas amigas, quando eu entro num assunto que eu gosto, né? Que é marketing, desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Então isso para mim é muito importante. Então eu fiz esse vídeo, mas é para não te deixar esperar a segunda-feira. Então se você quer ir na academia, vai lá hoje, né? Faz a sua inscrição. Eu quero começar uma dieta. Então vai lá no mercado e já começa a comprar as frutas, já faz a sua listinha. Quais frutas você gosta? Uma dica que eu tenho, se você gosta de fruta, e acho que muitas das vezes a gente perde a fruta porque a gente esquece de descascar, fica desanimado, não vou falar outra palavra não, a gente fica desanimado, né? Tem dia, não, tem a fruta ali que eu gosto, uma manga. Não, mas tem que descascar. Então o que eu gosto de fazer? Comprei 2 mangas. Se eu vou descascar uma, eu já descasco a outra, já deixo as 2 descascadas. O livro que eu estou escutando é o Hábitos Atômicos. E ele lá fala, começa com pequenas iniciativas. O meu caso era começar o vídeo. Comecei a gravar vídeo numa quarta-feira. Vamos lá. Pequenas ações, vai aos pouquinhos. Coloca assim, eu vou começar hoje. Não vou esperar a segunda. E aí, um hábito novo que eu consegui, que eu achei que pra mim funcionou muito, é ouvir livros. Por que você acha que se você não sentar a bunda na cadeira e pegar o livro ali e um marca-texto, você não tá lendo com perfeição, mas você precisa desenvolver um hábito. Então, se eu sei que se eu for sentar a bunda na cadeira e pegar um marca-texto, eu não vou ler como eu deveria, ou eu vou postergar, porque nosso cérebro é reptiliano, né? Então a gente fica deixa pra amanhã, mexe com isso hoje não, vamos descansar, vamos ver uma série Netflix, que delícia, um doraminha, ai gente, meu coração, amo um dorama, então assim, é o único tipo de série que eu assisto que eu me identifiquei. Me arrependo um pouco, porque quando eu não assistia série, eu tinha mais autonomia, mas graças a Deus eu consigo estipular dias para assistir, eu não assisto todo dia não, mas o hábito de ouvir livro, às vezes eu tô ali lavando uma louça, que é um momento ali que eu tô, que eu não preciso de atenção, né, é um momento ali já mais automático lavar a louça, e aí quando eu tô ouvindo, eu consigo imaginar. Eu fiz um curso chamado PNL, e ele me ajudou a me entender. O principal, eu sempre falo ele é errado, mas agora eu não lembro nem o errado. E eu tenho a parte auditiva e visual, só que o meu visual é o meu segundo, o auditivo meu é bem baixinho. Só que aí o que acontece? Na hora que eu estou ouvindo, eu começo a imaginar. Então eu monto um filminho na minha cabeça. Então quando eu estou ouvindo aquele livro, eu começo criar na minha cabeça um roteiro, né? Um filminho. E aí eu vou conectando coisas, exemplos, às vezes da minha vida, da vida de alguém que me contou, ou de algum vídeo que eu vi. Então eu vou linkando. Agora, quando eu sento para ler, como eu tenho que prestar atenção, eu estou usando o meu visual ali, né, para fazer a leitura, então eu estou tirando print daquela foto, daquele livro. E aí eu não estou conseguindo me conectar no meu visual, no meu campo visual aqui do meu cérebro, né, de fazer o meu videozinho. Então esse mês, do final do mês passado até hoje, eu já estou no meu segundo livro. Né? Eu ouvi o Basta Sentir, da Mariana Rios, se não me engano, e agora eu estou no Hábitos Atômicos. Então assim, Hábitos Atômicos também vem, né, me ajudando nesse novo processo, das pequenas ações. E se eu sei que aquela ação, do jeito que eu quero fazer, meu cérebro não aceita, então eu começo com a pequena, né? Então, eu nunca entrei na academia, então não sei nem como que é. Mas eu tenho vontade, né? Eu ainda estou trabalhando isso. E lá ele fala, se você não vai na academia, então você tem que o quê? Né? A sugestão dele, vai 5 minutos. E faz só os 5 minutos, vai embora. Faz isso por uma semana. Aí, não, vou aumentar. Sei lá, aumenta para 15, agora eu não lembro a sugestão dele, mas 15, 30 minutos.
Então você vai aumentando. E um dos fatores que ele fala, ir numa academia que é o seu trajeto, que você não precisa mudar o seu trajeto para poder ir. Então isso já também facilita. O que está me pegando aqui é que onde eu moro, as academias, né, que eu tenho vontade de fazer é muito contramão. E eu dependo de locomoção. Então assim, é um bairro novo que eu moro, é bem distante do centro da cidade. Diferente quando eu morava com os meus pais, que era mais centralizado. Eles têm carro, eu tenho carta, né? Então quando eu precisava eu pegava o carro. Então assim, são contextos bem diferentes. Então faz 2 anos que eu mudei, mas eu ainda estou me habituando, porque agora faz 1 ano que eu estou sem trabalhar no CLT, então eu estou trabalhando de casa, então a rotina ainda estou me adaptando, né? Estou com 30 anos, desde os meus 16 eu trabalho fora, então assim, né, são 14 anos nessa adrenalina de vai pra ali, vai pra cá, faz uma renda extra, um doce. Então assim, eu sempre fui ligado no 220. Esse ano eu decidi, né, olhar pra dentro. Opa, qual é realmente o sentido? Porque toda vez que eu entro num serviço, eu buscava entender o sentido do meu serviço ali. O que eu poderia contribuir? Então agora eu quero contribuir com a minha vida, né? Então agora estou trabalhando o olhar para dentro, vendo, conversando, me conectando, né, com pessoas que também estão com esse mesmo propósito. Eu li um livro também chamado O Propósito, que me ajudou também nesse processo, mas eu não terminei de ler ele. Então é um dos livros que eu quero colocar para ouvir. Já comecei a fazer listinhas de livros que vem me travando mesmo, a parte de depender de outras pessoas para me locomover. Isso ainda é um assunto que me gera um desgaste. Ia lá, resolvia, depois eu falava o que eu tinha feito, e hoje em dia esse cenário deu uma mudada. Então eu estou trabalhando para voltar a ter minha autonomia, porque eu sinto falta. Eu quero ir lá no mercado agora. Eu vou. Tem mototáxi, mas se toda vez que eu preciso ir, eu precisar pagar um mototáxi, para mim, no momento, não é viável. Então eu estou ajustando aí, vendo possibilidades de melhora, mas vai dar certo. Vai dar certo. Outra coisa também que eu, quero trabalhar é o meu sono. Eu ainda não tenho hábito, eu nunca tive o hábito de dormir cedo. Eu sempre achei que eu fosse mais noturna. Eu acho que quando tá à noite tem um silêncio, mas é porque eu sempre trabalhei de dia, né? Estudei de dia, fazia faculdade, trabalhava. Então, assim, o meu momento, né, que eu sentia que tava aquela paz, né? Aquele uau, você não escuta nada, era de noite. Hoje em dia, trabalhando de casa, eu já percebo que não. Eu tô aqui em casa agora sozinha, então eu tô gravando os vídeos até sem meu esposo saber. Ele nem sabe que eu comecei a gravar esses vídeos. Por quê? Porque é uma coisa mais assim, pessoal, não quero a cobrança da pessoa. E aí? Gravou vídeo hoje? Postou? Deu engajamento? Não, eu não quero essa pressão, eu quero que flua, né? O que for meu vai vir com muita qualidade, né? As pessoas já estão disponíveis, então elas vão me encontrar aqui e tá tudo certo. Então não quero pressão no canal, eu quero algo bem leve, né? Bem fluido, quero trazer realmente coisas que eu possa agregar na sua vida, posso estar me abrindo aqui, né, também, como se fosse uma terapia. Então, vai ser uma terapia aqui, né, porque já fiz várias. Então, assim, é um momento bem clean, né, vamos aqui bem uau, na vibe aqui, bem tranquila. Então, esses, né, os processos. Se você tem um processo aí também, que você queira compartilhar, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que quando a gente escreve, né, tem mais força. Então, eu também tô falando. Quando a gente fala, né, põe pra fora, tem mais força ainda, né? Então, eu te convido aí a deixar nos comentários qual que vai ser a sua ação para hoje, para amanhã, qual hábito você quer mudar. Será um prazer ler, né? Bora junto para esse processo. Obrigada por me ouvir até aqui, né? E bora lá mexer o doce e te aguardo no próximo vídeo, hein? Beijos, tchau!